Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos aqui ao Aula Móvel. Eu, professor Gustavo Amaral, com o maior prazer do mundo, estou aqui hoje com vocês para a gente fazer aqui, realizar o gabarito, comentar as questões da prova de perito criminal da PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal. Bacana, meus amigos e amigas? Na nossa parte de Direito Administrativo caíram 4 questões bem tranquilas, questões aqui que você, quem estudou Direito Administrativo, quem teve aula com a gente aqui, quem estudou no Aula Móvel, tenho plena convicção que gabaritou essas questões, foram questões muito tranquilas para o seu concurso. Então vamos começar aqui as nossas questões, vamos lá sem demora. Primeira questão aí, questão número 22 da prova tipo A, viu pessoal? Vamos lá. No que se refere à organização administrativa e aos institutos da centralização, descentralização e da desconcentração, assinale a alternativa correta. Letra A. A desconcentração administrativa efetua-se quando uma entidade administrativa transfere a outra pessoa jurídica a execução de um serviço público. Pessoal, essa questão aqui é uma questão de fácil interpretação. Aqui você tem que diferenciar descentralização de desconcentração. Enquanto que na desconcentração, segundo a doutrina, é uma técnica administrativa de divisão interna de competências, veja, na desconcentração você tem uma única pessoa que cria órgãos internos em sua estrutura. Então é uma única pessoa que cria braços. Bacana, pessoal? Desconcentração, divisão interna de competências no âmbito de uma mesma pessoa, realizando a criação de órgãos. Bacana? Então lembra, desconcentrar, lembra do olha o O lá, de órgãos. Beleza até aqui, pessoal? Agora, professor, o que é descentralizar? Olha o nome tem que te fazer lembrar alguma coisa na hora da prova. Descentralizar é quando uma pessoa retira uma atividade que estava no seu centro e a transfere a uma outra pessoa. Então, na descentralização, nós temos obrigatoriamente duas pessoas, aquela que possuía a atividade e aquela que acaba de receber a atividade. A doutrina majoritária diz que a descentralização ora pode acontecer por outorga, também chamada de descentralização técnica, também chamada de descentralização legal, bacana pessoal, ou por serviço, que ela acontece quando, professor? A descentralização por outorga ocorre quando uma entidade política, seja ela União, Estados, DF, municípios, ela vai lá e institui uma entidade administrativa, autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Legal? Ou ela pode acontecer também pela chamada delegação, também chamada de descentralização por colaboração. O que é a delegação? Quando uma entidade política retira uma atividade do seu centro e transfere a sua execução a um particular, prestador de serviço público, beleza, pessoal? Ora por meio de concessão, ora por meio de permissão, ora por meio de autorização de serviço público. Tranquilo até aqui? E este particular executará esta atividade por sua própria conta e risco, beleza, gente? Então presta atenção no detalhe, falou de desconcentrar dentro de uma mesma pessoa, descentralizar de uma pessoa para outra. Tem pessoas diferentes na descentralização. Agora dá pra gente matar esse item, vamos lá. Letra A. A desconcentração administrativa efetua-se quando uma entidade, ó, ele falou entidade, só repetiu aqui, assim, entidade administrativa transfere a outra pessoa jurídica a execução de um serviço público. Errado, se é para outra pessoa, se temos duas pessoas, é descentralização. Você tem que lembrar que na desconcentração eu só tenho uma pessoa, na descentralização eu tenho duas pessoas. Letra B. A descentralização administrativa acontece quando a administração pública reparte internamente, olha aí, ele colocou descentralização, repartição interna dentro de uma mesma pessoa. Tá errado já, não é? Os respectivos órgãos em órgãos menores, de modo a levar o serviço público a todos que dele precisem. Isso daqui é desconcentração. Opa! Show de bola. Próximo. Letra C. O serviço público prestado por concessionárias ou permissionárias é considerado centralizado. Errado. Centralizado é quando a própria entidade política, olha uma coisa aqui, ó, só deixa eu fazer um quadrinho aqui. Falou na sua prova de centralização, olha o que você tem que lembrar na centralização. Quem é que atua na centralização? A entidade política, seja ela União, Estados, DF, municípios. Bacana, pessoal? E ela atua por meio de seus órgãos e de seus agentes. Então, quando você vê, por exemplo, a União
atuando por meio de seus ministérios. Isso daqui, ficou muito apertado aqui. Isso daqui é uma centralização. Quando você vê o DF atuando por meio de suas secretarias, isso daqui é uma centralização. Agora, professor, o que é a descentralização? Na descentralização, meus amigos e amigas, a entidade política retirou a atividade do seu centro e ora ela mandou a uma entidade administrativa, ora ela mandou a um particular por meio de concessão, isso segundo a doutrina majoritária, tá? Permissão e autorização. Por que eu estou dando esse toque? Porque segundo a professora Marinella, que segue o professor José dos Santos Carvalho Filho, eles criam uma outra forma, mas que não é seguida pela doutrina majoritária. Isso daqui por contrato, isso daqui por ato administrativo. Ó. Olha o detalhe, isso daqui é chamado de outorga, isso daqui é chamado de delegação. Show! Vamos lá então. O serviço público prestado por concessionárias ou permissionárias é considerado centralizado? Errado, ele é considerado descentralizado. A entidade política estava aqui e ela mandou o serviço, ora por outorga, ora por delegação para elas. Letra D. A desconcentração ocorre no âmbito de uma única pessoa jurídica. Certinho, desconcentrou, criou órgãos dentro de uma mesma pessoa. Letra E. A descentralização envolve apenas uma pessoa jurídica. Errada a questão, eu te disse que a descentralização envolve, obrigatoriamente, duas pessoas. Aquela que tinha atividade e aquela que acaba de receber a atividade. Legal? Primeiro item, bem tranquilo. Eu estou falando rápido, mas é porque começou uma revisãozinha para vocês lembrarem os principais tópicos aí inerentes a essa matéria. Bacana? Vamos para o próximo item. 23. Em relação às entidades que integram a administração indireta, assinale a alternativa correta. A empresa pública se submete à regra do concurso público e o respectivo pessoal se submete à regra do concurso público. Até aqui tá tranquilo. E o respectivo pessoal, acho que caiu, acho que repetiu errado aqui, mas tudo bem. E o respectivo pessoal se sujeita ao regime estatutário. Errado. O pessoal das empresas públicas, como também o pessoal das sociedades de economia mista, eles seguem um regime seletista, estabelecido pela consolidação das leis do trabalho, das leis trabalhistas aí. Letra B. A autarquia é pessoa jurídica de direito público, tranquilo até aqui, que pode ser criada tanto para a execução de atividade típica de Estado, quanto para a participação estatal na atividade econômica. Erradíssimo. Segundo o decreto-lei número 200/67, as autarquias são criadas para a prestação de atividades próprias e típicas do Estado. Meus amigos e amigas, cuidado. Essa participação estatal na atividade econômica está regulada pelo artigo 173 da CF. Lembra lá, quando você está estudando o 173, olha o que ele fala. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado somente será permitida quando necessária para resguardar os imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Bacana, pessoal? Quem é que vai prestar essas atividades quando o Estado for realizá-las? Ou empresas públicas ou sociedades de economia mista. Autarquias não podem, item errado. Volta lá para a questão. Muito bom. Próximo item, letra C. A sociedade de economia mista poderá adotar qualquer forma indireta admitida. Errado! Quem pode adotar qualquer forma indireta admitida são as empresas públicas. Sociedades de economia mista deverão adotar obrigatoriamente a forma de sociedade anônima. Letra D. Somente por lei específica pode ser criada empresa pública. Errado. Empresa pública não é criada por lei específica, ela é autorizada. Você tem que lembrar uma coisa, a lei específica, em alguns momentos, ela desempenha a criação da entidade. Segundo a Constituição, artigo 37, inciso 19 do texto constitucional. Em alguns momentos, a lei específica realiza a criação, em outros, ela realiza apenas a
autorização. Professor, quem é criada por lei específica? Segundo a Constituição, autarquias. Só que o Supremo inclui mais um grupo aqui. Quem é o grupo? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui ficou horrível. Autarquias. E o Supremo inclui aqui as fundações públicas de direito público, porque são espécies de autarquias. Bacana, pessoal? Então elas são criadas por lei específica, ao passo que tem outras que são autorizadas. Quem? Eu vou abreviar. Fundação Pública de Direito Privado, empresas públicas, sociedades de economia mista. Só que lembre, além dela ser autorizada, tem que ter o quê? Registro do ato constitutivo. O que não é necessário se for uma autarquia ou fundação pública, porque elas já são criadas por lei. Beleza, pessoal? Errado então a questão. Letra E. Somente por lei específica poderá ser autorizada a instituição de sociedades de economia mista. Certinha. Como eu disse aqui para vocês, ó, elas são autorizadas por lei específica, a sociedade de economia mista está aqui. Você tem que marcar esse item na sua prova. Próxima questão, questão número 24. Considere hipoteticamente que a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal celebrou contrato administrativo com determinada empresa de terceirização, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza e conservação. Após a constatação de falhas na execução do objeto do contrato, a autoridade administrativa competente, observado o devido processo legal, aplicou a sanção de multa à empresa. Com base nesse caso, é correto afirmar que a aplicação de tal sanção por parte do administrador público decorre do poder... Pessoal, muito cuidado com esse item aqui. Para mim, esse era o único item na prova que poderia levar uma pequena dúvida ao candidato. Por quê? Ele colocou a aplicação de penalidade. Você tem que entender o seguinte, você tem que relembrar isso daqui. Existem dois poderes estatais que são aptos aí a ensejar a aplicação de sanções. Quais são os poderes que nós estudamos dentro do direito administrativo que aplicam sanções, penalidades? Ora o poder de polícia, ora o poder disciplinar. Bacana? Mas cada um tem um escopo diferente de atuação. Para te explicar isso, vem aqui no quadrinho comigo, rapidinho, deixa eu te mostrar. Toda vez que você falar disso daqui, eu quero que você lembre de uma coisa chamada de supremacia estatal. A doutrina, a boa doutrina, divide a supremacia estatal em dois grupos. A famosa supremacia geral e a supremacia especial. Professor, oxe, apagou. Professor, qual é a diferença entre supremacia geral e supremacia especial? Eu quero que você memorize assim, ó. Supremacia geral é aquela supremacia estatal que ele aplica e incide sobre todo e qualquer indivíduo. Bacana até aqui, pensa comigo. Independente do cargo que você ocupa, independente da posição que você ocupa. Se você for parado em uma blitz, bacana, você vai ser parado? Você vai ser fiscalizado? Sim, porque aquilo ali, cumprir as normas de trânsito, decorre da chamada supremacia geral. Perfeito até aqui, pessoal? Só que nós temos a chamada também supremacia especial. O que é a supremacia especial? É aquela que existe, que o Estado aplica, que o Estado utiliza a indivíduos específicos, a aqueles que detêm um vínculo específico com o Estado. Por exemplo, um servidor público, ele tem um vínculo específico com o Estado? Ele tem um vínculo profissional. Um contratado do Estado que participou de uma licitação, como foi o que a questão falou, ele também tem um vínculo com o Estado e veja, ele descumpriu aquele contrato que ele tinha. Então veja, ele não está descumprindo qualquer vínculo, como qualquer outro teria. Eu não posso descumprir contrato, porque eu não tenho um contrato firmado com o Estado, bacana? Agora só pode descumprir quem tem aquele contrato. Se ele descumpriu aquele vínculo contratual, veja, ele está rompendo aquele vínculo específico que ele tem com o Estado. Volta para o nosso material para você entender. Quando você descumpre a supremacia geral decorrente de vínculo geral, o poder que aplica a penalidade é o famoso poder de polícia. Só que, meus amigos, quando você descumpre a supremacia especial, aquela que existe a quem tem o quê? Vínculo específico, especial, interno, você também poderia colocar assim, interno, com o poder público, o poder que aplica a sanção aqui não é o poder de polícia, é o poder disciplinar. Bacana, pessoal? Então, essa multa aplicada a esse concessionário, a esse indivíduo que tem um contrato com o Estado, ela decorre
não do poder de polícia, mas sim do poder disciplinar. E eu vou te dar um toque de aprofundamento aqui agora, presta atenção. Isso aqui é dica, não é de ouro não, ela é de platina. Você já estudou lá no direito administrativo que a multa, em regra, ela não goza de auto-executoriedade, ou seja, o poder público, ele não tem a prerrogativa de, por exemplo, um agente de trânsito foi lá e te multou porque você estava sem cinto. Você se recusou a pagar aquela multa, bacana? Ele não tem a prerrogativa de ir lá na tua conta corrente e retirar aquele valor. Então veja, em regra a multa não goza de auto-executoriedade, mas olha o bizu. A multa que não goza de auto-executoriedade é a multa que decorre do poder de polícia, decorrente da supremacia geral. Presta atenção no bizu. Essa multa que foi aplicada para esse indivíduo aí, ela foi aplicada com base no poder de polícia? Não. Ela foi aplicada com base no poder disciplinar. Se você der uma olhadinha lá na Lei 8666 de 93, lei que estabelece as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, olha o que ela fala. A administração pode executar a garantia apresentada pelo contratado para o pagamento de multas e eventuais prejuízos causados por ele. Cuidado com isso daqui. Meu amigo, olha o que eu estou te falando. Regra geral para a tua prova. Multa não tem auto-executoriedade. Cobrança de multa não tem auto-executoriedade. Agora, se a multa decorrer do poder disciplinar, porque ele tinha um contrato com a administração pública e ele descumpriu esse contrato, a execução dessa multa, no caso do contrato regulado pela Lei 8666, tem auto-executoriedade. A administração pode pegar aquela garantia contratual para pagar o valor da multa. Bacana até aqui, meus amigos e amigas do coração. Tranquilo e calmo, beleza? Show de bola? Muito bem, pessoal. Próximo item, vamos lá. Questão número 25. A respeito da anulação e revogação de atos administrativos, assinale a alternativa correta. Muito bem, você tem que lembrar que a revogação do ato ela é feita quando um ato é um ato legal que se tornou inoportuno ou inconveniente. Então isso daqui decorre do famoso mérito administrativo com produção de efeitos ex nunc, de não retroagir. Beleza? Já a anulação, ela é feita em decorrência de um ato ilegal. Bacana, pessoal? Muito bem, vamos lá. O ato administrativo inconveniente pode ser anulado pela administração a qualquer tempo. Meus amigos, primeiro, que o ato inconveniente ele não pode ser anulado. Ele tinha que ser revogado. Bacana? Já está errado. E veja, mesmo se ele falasse assim, o ato administrativo ilegal pode ser anulado pela administração a qualquer tempo, o item também estava errado. Porque você tem que lembrar do artigo 54 da Lei 9784/99, que diz que a administração tem um prazo de 5 anos para anular atos administrativos ilegais que produziram efeitos favoráveis aos seus destinatários. Senão decai o direito dela, a famosa decadência. Beleza? Então, muito cuidado. 2 erros na questão. Muito bem. Letra B. A anulação encontra fundamento no poder discricionário do administrador. Pessoal, essa é a única questão aqui que eu falaria que daria para você fazer, meus amigos e amigas, um recurso nesse item aqui. Aqui caberia um recursinho. Por quê? Cuidado com uma coisa. A doutrina fala assim, se o ato tem uma ilegalidade, ele tem que ser anulado. Bacana? Essa é uma regra. Só que cuidado, os atos ora podem ser nulos, ora podem ser anuláveis. Ato nulo é aquele que tem um vício insanável, aquele que não pode ser corrigido de fato. Se ele falasse assim, a anulação de um ato nulo é um ato discricionário? Não, é um ato vinculado. Agora, cuidado. Atos anuláveis são aqueles atos que têm vícios que podem ser sanados, convalidados. Vício de forma, se a forma não for essencial e não resultar prejuízo a terceiros. Vício de competência, se a competência não for exclusiva. Pessoal, se o ato é anulável, eu poderia, o que, meus amigos e amigas do coração? Ora anular, ora convalidar. Caberia convalidação. Então, seria uma discricionariedade. Quem errou essa questão e marcou esse item, daria para você fundamentar o teu recurso com base nisso que eu estou te falando, beleza? Mas a doutrina majoritária fala assim, a regra é que se o ato tem um vício, ele tem que ser anulado. Por isso que eles não marcaram esse item como item correto. Vamos para o próximo aí, vamos lá. Então vamos lá. Errado. Letra C. A revogação é o desfazimento de um ato administrativo legítimo, eficaz, mas que se tornou inconveniente ao interesse público. Certa questão.
o ato é um ato legítimo, o ato está produzindo efeitos ali, mas que ainda não se tornou o que legítimo e eficaz, produzindo efeitos, mas que se tornou inconveniente ao interesse público. Certinho, pessoal. Letra D. A revogação produz efeitos ex tunc. Errado. Revogação produz efeitos ex nunc. Bacana? E letra E. A revogação pressupõe um vício de legalidade. Errado. Vício de legalidade é em relação à anulação. Revogação pressupõe inconveniência ou inoportunidade do ato, mérito administrativo. Bacana, meus amigos e amigas do coração. Com isso, nós finalizamos a correção das questões relativas ao direito administrativo. Foi um prazer estar com vocês. Eu, professor Gustavo Amaral, você que ainda não me segue nas redes sociais, vá lá na minha fanpage, Gustavo Amaral, clica lá, se cadastra para receber os nossos materiais. É sempre um prazer estar com vocês. Se você tem Periscope, vai lá, Prof. Gustavo Amaral, siga minhas dicas diárias. Foi um prazer, meus amigos e amigas do coração. Até um próximo encontro. Espero que todos tenham ido muito bem aí na prova. Boa aprovação para vocês, gente. Tchau, tchau.